Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um podcast da Igreja Cristã Maranata. E esse é o podcast de Jovem para Jovem. O nosso tema hoje é os limites da razão. Joga a vinheta. Em toda a Bíblia, nós vemos situações em que, quando acabam os recursos humanos, Deus entra com o milagre, né? Nos mostrando que a razão ela é limitada às 4 medidas, mas por meio do Senhor Jesus, nós temos acesso à revelação. Como diz a palavra do Senhor em Gálatas 2:20, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé. Isso é bem verdade, Adassa. Na ciência, nós encontramos diversas limitações. A própria morte é uma limitação da ciência, o espaço-tempo é uma limitação que muitas vezes não conseguimos entender, mas na Bíblia mesmo nós conseguimos entender e ver o agir de Deus. Um exemplo disso é quando Josué orou para o sol parar e o sol parou. Algo que humanamente é impossível, mas que para Deus não há limites. Exatamente. E outra experiência que temos também que vão além dos limites da razão é a experiência com os dons espirituais, né, Duda? Com certeza. Muitas vezes no universo nós não temos conhecimento do que acontece por fora, do espaço-tempo, desse universo tão gigantesco. Não entendemos às vezes o futuro, mas através da revelação dos dons espirituais, o Senhor, Ele nos dá a capacidade de entender muitas vezes, nos revela aquilo que Ele tem, o profundo e o escondido do coração, e conseguimos entender aquilo que acontece à nossa volta. Ele nos revela também os mistérios da eternidade, que é algo que não está no nosso tempo, nós não conseguimos entender, mas o Senhor, na infinita misericórdia, na graça que Ele derrama sobre nós, muitas vezes nos revela até os mistérios do céu. E quando acaba os limites humanos, começa a operar de Deus. E a palavra nos mostra isso em diversas experiências. Eu me lembrei daquela experiência de João, na ilha de Patmos. Ele foi preso já em idade avançada e, historicamente, estima-se que ele ficou preso de 1 a 2 anos naquele lugar. E, humanamente falando, era para ser entediante, um momento de dor, de sofrimento. Mas Deus fez daquele momento um momento muito especial, tanto que foi revelado o livro de Apocalipse, né? Em que tem profecias que se cumprem até os nossos dias. Me lembrei também daquela experiência de Estevão, né? Que no momento ali do apedrejamento, por estar pregando o evangelho, o Senhor dá a ele a visão de ver a glória de Deus, né? Jesus à direita de Deus Pai, nos mostrando que quando o Senhor entra em ação, o homem tem acesso à 5ª medida, né? Tem acesso à revelação ainda nessa terra, ainda aqui de corpo presente, nós podemos transpassar os limites da razão. É verdade. Perfeitamente. E é interessante, trazendo para os dias de hoje, né, que esse embate de razão e fé é algo que é muito moderno. Apesar de ser uma discussão milenar, por assim dizer, é muito moderno porque nos dias de hoje vive-se um período de angústia existencial muito grande. As pessoas que vivem por aí afora buscam soluções para preencher o vazio da alma com os diversos recursos que estão disponíveis. Discursos que vão desde, às vezes, substâncias, às vezes material mesmo intelectual, por exemplo, que é o exemplo da filosofia. Existe esse debate filosófico, por assim dizer, sobre uma busca da verdade, não é? Sim. Porque somente a verdade, supostamente, poderia preencher isso que falta em nós humanos quando nós nos encontramos diante daquilo que são os abismos, que são essas paredes do dia a dia, que é, por exemplo, a morte, esses períodos de angústia que passamos. Como você pode explicar de maneira racional a morte de um familiar seu, de uma pessoa muito próxima? E são coisas que nós buscamos muitas vezes porque o homem é um ser racional. Então nós buscamos, nos amparamos muitas vezes na razão para tentar explicar por que acontecem tantos infortúnios na vida dos homens. Por que somos sujeitos a esse tipo de situação? Quando no fim das contas, se você buscar em material filosófico ou em material científico, você não encontra por si só uma razão. E essa busca pela verdade que se estende pelas gerações nunca encontra uma solução certa. Porque no fim das contas, sempre vai existir um embate de quem está certo e quem está errado.
Porque quando o homem peca pela primeira vez, ele deixa de ser um ser absoluto, por assim dizer, que vivia ali junto com Adão e Eva viviam junto com Deus. Eles viviam junto com Deus, que é a verdade. Deus, ele tem ali a substância primordial, ele é ali a essência da vida, e eles, ao pecarem, se afastaram disso. Então, lentamente, o homem cria sua própria verdade para poder suprir aquilo que ele tinha quando estava perto de Deus. E é bem verdade, Marcos, que essa busca da verdade ela é uma coisa bem contemporânea também, mas muitas vezes o jovem, e ele não vai conseguir encontrar essa verdade nas coisas terrenas. Por isso que Jesus vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a luz. Para conseguir suprir esse vazio que existe na alma, o homem, o jovem, o ser humano, ele precisa de uma coisa, de Jesus. Aqui falando diretamente para o jovem, o que é um limitador na sua vida? Na ciência a gente tem os limites da ciência, a morte é um limite. E na sua vida, jovem, o que é um limite para você? Sua vida profissional é um limite na sua vida? Às vezes você pensa que não vai conseguir alcançar aquilo que você deseja, que é o projeto de Deus. Muitas vezes até a sua vida espiritual é um limitador na sua vida. A timidez, a falta de ousadia, tudo isso muitas vezes vai vir para você como um limite. Mas aqui hoje nós estamos aqui para dizer também que eu, você, todos nós servimos a um Deus que para ele o limite não importa. Não existe barreiras para a atuação de Deus. Ele age, até porque fé e a razão, elas não são algo concorrente. O Senhor está muito além da nossa razão. Então, o Senhor age independente dos limites que nós mesmos colocamos. A vida racional, a gente como homem, como ser racional colocamos, mas o Senhor não está aí para isso. Ele está muito além dessas barreiras racionais que o homem coloca. É interessante porque o Marcos até comentou a questão dos livros filosóficos, que são algo que é uma coisa que não tem vida, né? E nós temos, como servos, acesso e recurso à palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que dela saltam palavras para a vida eterna, né? Para a revelação, por meio do Espírito Santo. E é muito maravilhoso nós, como jovens, termos os recursos que o Senhor apresentou a nós, né? Ali, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, nós tivemos acesso a isso. É muito especial. É interessante que muitas vezes se coloca que é algo mais limitador da vida humana do que a morte. A morte é o que dizem, né? É a certeza que tem aqui na Terra que você vai morrer um dia. Mas para Deus, isso não é um limitador. Jesus venceu a morte na cruz e derramou o seu sangue por nós. Então, acho que a mensagem que fica é que não existe limites para a atuação do Senhor. Tudo isso que a ciência coloca, que a razão humana coloca como limites, para Deus não existe isso. Ele é capaz de transportar todas essas barreiras. Exatamente. Dentro dessa questão ainda de superar os limites, né? Tem até um louvor interessante que dizia que não há barreiras para aquele que está revestido do poder que vem de Deus, né? Me faz lembrar de uma experiência que eu tenho, porque atrelado principalmente à minha vida profissional. Há alguns anos atrás, quando eu estava terminando meu ensino médio, eu não tinha certeza nenhuma de que caminho eu seguiria. Eu não tinha sequer uma ideia de curso. O que eu poderia fazer, se eu entraria numa faculdade ou se eu buscaria alguma coisa fora disso. Até que um dia, o Senhor me visitou pela madrugada e eu acordei no meio da noite e o Senhor havia falado comigo que eu devia buscar entrar no curso de medicina. Nisso faltava já era mais ou menos metade do ano e eu já estava no 3º ano do ensino médio. E eu teria que começar a me preparar para o curso de medicina. Ou seja, eu estaria competindo com várias pessoas que às vezes já fazem cursinho desde o 1º ano do ensino médio, pessoas que às vezes já têm esse desejo desde que eles eram muito jovens, já estavam se preparando, já vinham estudando e eu não tinha sequer ideia de como prosseguir naquele momento. Então, assim, o Senhor colocou aquilo e tinha diversas barreiras, né? Como é que eu vou prosseguir agora? Tinha diversas limitações. Apesar, assim, eu sempre tive boas notas, sempre fui um bom aluno, mas eu não me sentia capaz. O meu principal limitador, por assim dizer, era que eu não me sentia capaz de conseguir prosseguir nesse caminho que foi revelado pelo Senhor. Mas então eu decidi me dedicar primordialmente à obra de Deus. E o concerto que eu fiz com o Senhor, eu coloquei no meu coração que eu iria em todos os cultos das senhoras, porque eu ajudava na mesa de som, na projeção, e desde aquele momento, tanto que até hoje eu vou em todos os cultos das senhoras. Eu coloquei no meu coração que, através disso, eu sabia que o Senhor ia me abençoar.
E eu fazia esse esforço contínuo de sempre estar lá, principalmente que a gente estava em um período que tinha um pouco de dificuldade nessa parte. Então eu coloquei no meu coração que esse era o meu desejo. E a partir daí tudo foi se moldando para que as portas pudessem se abrir. De forma que o Senhor primeiro revelou o curso, depois ele revelou qual faculdade eu deveria buscar, depois ele revelou as formas como eu entraria e no fim ele abriu a porta. Para que eu pudesse, hoje em dia já estou 3 anos dentro do curso, mas eu ainda consigo me lembrar daquele momento onde o Senhor revelou e desde aquele momento, colocando diante do Senhor, ele foi abrindo todas as portas, de maneira que de fato não houve barreiras, não houve amarras, nada que pudesse impedir a progressão daquilo que era o plano do Senhor. É maravilhoso a vida do servo, daquele que segue ao Senhor, porque, falando da sua experiência, racionalmente falando, meio ano para estudar, para entrar para medicina é algo racionalmente impossível, eu diria. É muito difícil e com certeza é um limitador da razão. Mas o jovem, o servo, que ele está debaixo da revelação do Senhor e ele busca o Senhor pelas madrugadas, ele se põe à disposição da obra do Senhor. O Senhor não tem limites para a razão, ele opera muito além. E isso é a maravilha de servir ao Senhor. Nossa, com certeza, uma experiência muito maravilhosa e nos mostra, né, que com o Senhor os limites da razão eles são transpassados, não existem mais e passamos a viver no templo de Deus. Assim. A melhor coisa que nós podemos fazer como jovens é colocar as nossas vidas diante do Senhor para que possamos ter essa experiência, né? De deixar o Senhor guiar, seguir o plano, o projeto do Senhor. De acordo com essa experiência até que o nosso irmão Marcos contou, muitas vezes nós, como jovens, nos encontramos inquietos, né, inseguros sobre o nosso futuro. O que eu vou fazer de profissão? Qual faculdade eu vou cursar? Qual mestrado eu devo fazer agora? Às vezes até... E quem o Senhor tem preparado para mim, né, um futuro lá? E às vezes a gente fica, né, apreensivo, mas como diz na palavra do Senhor em Mateus 6... buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Colocamos tudo diante do Senhor, até como o Marcos falou, ele fez um concerto com o Senhor de ir a todas as reuniões de senhoras. Você também pode fazer, nós também podemos fazer um concerto pessoal com o Senhor, né? O que o Senhor tocar no nosso coração, para que assim possamos também ter experiências, né, de revelação com o Senhor falando das nossas vidas. Acima de tudo, o jovem hoje, ele precisa se atrelar e se apegar a essa verdade, que é o Senhor Sim. Jesus. Porque muitas vezes essas limitações, por assim dizer, se encontram, às vezes, em coisas que vêm mitigar a nossa fé. São situações do nosso dia a dia, são embates dentro do meio acadêmico, ou às vezes questões familiares, várias situações que vêm para mitigar a fé do servo. E na realidade, a única coisa, o único amparo que nós temos nesses dias finais que aguardam a volta do Senhor Jesus é a fé e a esperança da volta do Senhor. Porque Ele vem para trazer sobre todo mundo o juízo e a justiça. Juízo para todos que estão no mundo, justiça para o seu povo. E infelizmente, hoje em dia, perdeu-se a perspectiva da volta do Senhor Jesus, muitas vezes até dentro dos meios cristãos. Dentro, às vezes, assim, de instituições religiosas, não se fala mais da volta do Senhor Jesus. Mas é nela que nós temos que nos apegar. Porque se nós formos buscar dentro daquilo que é racional, nós encontramos limitação. Tanto que a razão é limitada em si própria. Se você pegar o discurso filosófico desde a época dos princípios da filosofia grega até a filosofia moderna, você vai ver que existem embates constantes. Platão fala de mundo das ideias, Aristóteles contrapõe com a verossimilhança. Se você trazer na era moderna, Kant fala do ser humano moral, Nietzsche fala que o super-homem ele deve superar a si próprio, inclusive a própria moral. Então você vai sempre ter embates dentro ali da própria razão que vai contra si própria, de forma que não existe uma verdade absoluta, mas uma verdade relativa. Sendo que no fim das contas, qual que é a verdade? A verdade foi um homem que há 2000 anos atrás veio, morreu por nós na cruz, que era o Filho de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, Exatamente. e sem eles nós não temos perspectiva nessa vida, porque essa perspectiva que nós temos é a vida eterna com Cristo. E aí, caminhando para o fim do podcast, é importante finalizar dizendo que não há limites para a operação do Senhor. Você jovem, você irmão, está passando por alguma situação?
Tem algum limite na sua vida? Profissionalmente falando, espiritualmente falando, emocionalmente? Lembre de uma coisa: não há limites para o poder, a operação do Espírito Santo na sua vida. Confia no Senhor, confia neste Deus que criou os céus e a terra e que olha para você. Amém? Amém. Mais alguma contribuição? Amém. Paz do Senhor. Pai do Senhor. Paz do Senhor Jesus.